Olá, irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui para mais uma aula virtual, ainda sendo gravada, mas em breve poderíamos estar ao vivo novamente. Então, que Jesus esteja presente conosco neste momento, nos orientando, nos iluminando, para que possamos absorver o melhor conteúdo e principalmente para que possamos interiorizá-los e colocá-los em prática. O tema da nossa aula nós vamos encontrar no nosso livro do curso básico de Espiritismo e a de número 18. Então, vamos lá. Nesta aula, teremos 3 aspectos que abordaremos. As penas temporais, expiação e arrependimento, a duração das penas futuras e o bem e mal sofrer. Os 2 primeiros estão no livro dos Espíritos, no 4º livro, Penas e Gozos Futuros, e o bem e mal sofrer vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Rememorando aí a nossa aula, onde estudamos a questão 921, nós entendemos, e aí vamos novamente saber aqui nesta aula, que nós somos punidos pelas infrações às leis de Deus. E que todos os males são consequências dessas infrações e dos nossos próprios excessos. E aí as leis divinas ou naturais, elas devem ser observadas. E todas as vezes que nós estamos aí no processo de sofrimento, vamos lembrar dessas leis e identificar onde é que nós erramos, onde é que nós falhamos para podermos melhorar. As penas temporais estão relacionadas ao espírito encarnado. E elas são expiações relacionadas às nossas faltas, atuais ou pretéritas, as provações, que são nossas escolhas para progresso ou superação, e essas penas são de ordem material e também moral. Na questão 983 do Livro dos Espíritos, nós temos: o homem que se crê feliz na terra porque pode satisfazer suas paixões é o que faz menos esforços para se melhorar. É quando nós encontramos aí todas as facilidades do mundo terreno e nos deixamos levar. E aí, meus irmãos, a situação fica mais difícil. Em geral, ele começa a espiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente a espiará em uma outra existência tão material como essa. Nessa entrega às paixões do mundo material, nós vamos ter que depois resolvermos essa situação em uma outra vida, ou até nessa, se nós identificarmos isso. E as paixões são as que nos levam a ter essa vida efêmera e que nos retarda no processo de crescimento. E aí podemos citar o orgulho, a ambição, a avareza, a inveja e o ciúme, dentre essas paixões que nos consomem e nos retardam. Na questão 984, nós temos que jamais a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça fica impune. Se a punição não é feita nessa vida, será necessariamente em outra. Nós somos livres para agirmos, mas as nossas ações têm consequências. E aí nós temos que responder por todas essas ações que não foram tão adequadas, porque estamos infringindo, em muitas vezes, as leis divinas ou naturais e teremos que responder no tempo certo, no tempo de cada um de nós. Nos mundos menos grosseiros, será que os sofrimentos são tão intensos? Será que seria uma recompensa para nós não estarmos mais para frente no mundo tão grosseiro como o nosso? Os espíritos dizem que sim, e que isso é uma consequência da depuração. Nós sabemos que no universo existem muitas moradas e Jesus já nos falou sobre isso. Merecermos moradas melhores
de acordo com o nosso estágio evolutivo, é uma bênção. E nós, todos nós, aos poucos iremos modificando os nossos padrões, construindo a nossa evolução e sendo merecedores desses mundos. Os espíritos na questão 985 nos dizem que os homens, não mais conhecendo as más paixões que existem nos mundos inferiores e fazem que sejam inimigos uns dos outros, eles não terão aí nenhum motivo mais de ódio ou de ciúme e vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Esse é o objetivo da evolução, que nós possamos chegar a essa situação de praticarmos as leis de uma forma completa. E a principal lei que nós já estudamos é essa, lei de justiça, amor e caridade. E aí nós vamos entender também que a Terra, hoje na situação de mundo de expiações e provas, também galgará a situação de um mundo melhor. E nesse mundo melhor, que será nesse próximo estágio da Terra, no mundo de regeneração, a humanidade já estará transformada. E muitos de nós poderemos estar aqui. E certamente nós queremos estar aqui nesse próximo estágio do planeta, em que a dor já não se fará tão intensa, em que a felicidade já esteja presente, pelo menos em muitas situações. Os sofrimentos não serão tão intensos. E o espírito que já progrediu nas existências terrenas pode encarnar na Terra novamente? Os espíritos nos dizem que sim. Que se o espírito não concluiu a sua missão, se ele quer completá-la, ele pode pedir para retornar. E nesse caso, não é considerado uma expiação. Nós temos muitos espíritos que são missionários. E eles, já tendo galgado aí um certo grau evolutivo, já não têm a necessidade de reencarnação. Mas que, para auxiliar o planeta ou para auxiliar algum grupo específico, eles decidem que querem estar aqui novamente. E eles obtêm essa autorização para que retornarem. E nós, no nosso estágio atual de evolução, de crescimento, podemos ficar estacionados? Sim, podemos. Nós já aprendemos que nós não retrocedemos. Isto é, que tudo aquilo que nós angariamos são parte da nossa bagagem e ficarão conosco eternamente, como parte aí desse processo. Portanto, regredir não, mas podemos ficar estacionados. Quando, estando aqui, nessa oportunidade de reencarnados, não fazemos nem o bem e nem o mal. Teremos que recomeçar de onde paramos, isso numa outra oportunidade. Meus irmãos, estamos aqui numa oportunidade de crescimento. Por que não aproveitarmos essa oportunidade da melhor forma? E a felicidade que nós vamos obter é muito boa e nós vamos sentindo isso à medida que a gente vai praticando. E o que entender, então, de uma existência aparentemente serena, em que a calma se faça presente, em que não haja tribulações e que passamos tranquilamente por uma existência? O que devemos entender? Em primeiro lugar, não devemos julgar. Cada um de nós pode observar a existência do nosso irmão, do nosso companheiro, daqueles que estão próximos, mas entender o que vai no íntimo de cada um. Não temos essa capacidade. Não significa que esses irmãos nossos que estão nessa situação de calma aparente, eles não tenham nada a espiar. Não raro, os espíritos nos dizem que a calma é apenas aparente e que no retorno ao mundo espiritual, o espírito identifica que a existência não o auxiliou a evoluir. A inatividade voluntária retarda a felicidade futura. Portanto, nos engajarmos aí nessa prática do bem em todos os momentos que nós temos a oportunidade. Isto é, de não ficarmos
naquela situação em que não fazemos o bem, mas também não fazemos o mal e ficamos estacionados. Na questão 988, a felicidade futura está na soma do bem que tivermos feito e a infelicidade na proporção do mal que tenhamos praticado, causando desgraça. Praticar o bem só nos coloca na condição melhorada e nos trará a felicidade que tanto buscamos, a nossa paz de espírito. E, estando em paz conosco mesmos, nós poderemos agir de uma forma mais tranquila. E aí vamos entrar agora na parte de expiação e arrependimento. O arrependimento, em que estado ele ocorre? Nas questões 990, 991 e 992, os Espíritos nos trazem alguns esclarecimentos que eu coloquei aqui de uma forma resumida. O arrependimento, com maior frequência, ocorre quando estamos na pátria espiritual, isto é, quando deixamos aqui o nosso carro físico e retornamos. Quando lá nos apresentamos e temos ali o tribunal da nossa própria consciência, nós identificamos onde nós falhamos, onde deixamos de aproveitar as oportunidades. E aí aspiramos por uma nova existência. Solicitamos aos irmãos espirituais que nos concedam uma nova oportunidade. Mas também esse arrependimento, ele pode ocorrer quando nós estamos aqui no mundo corporal, na Terra. E quando nós identificamos e nos arrependemos, nós podemos desde já fazer o avanço, isto é, repararmos aquilo que nós praticamos e que não foi bom. Sanarmos aquelas situações em que magoamos alguém, em que prejudicamos. E com isso, vamos já eliminando esses débitos. Lembramos aqui daquele ensinamento de Jesus que nos diz: reconciliar-te com o seu adversário o mais breve possível, enquanto estás a caminho com ele. Porque se nós estamos aqui e temos a oportunidade, vamos aproveitar. E aí, meus irmãos, vamos praticar o perdão de uma forma sempre presente na nossa caminhada. Porque ao praticarmos o perdão ou ao pedirmos o perdão, estamos aí prontos para seguirmos. Pedir o perdão e sermos perdoados não implica em não repararmos, implica em nos desvincularmos daquele que, emocionalmente aí, daqueles que nós prejudicamos e podemos reparar no momento oportuno. E aí, podemos entender que há aqueles espíritos que são inacessíveis ao arrependimento? Vocês acham que alguém pode ficar numa situação indefinida sem se arrepender? Praticou o mal em muitas situações e não ao arrependimento? Os Espíritos dizem que nas questões 993 e 994, que todos são acessíveis ao arrependimento e que nem sempre há o arrependimento de imediato, mas que o progresso haverá para todos e que as reencarnações sucessivas são as oportunidades que teremos para que façamos as reparações necessárias. E os bons espíritos trabalham para esclarecer os que necessitam. E nós aqui encarnados também podemos auxiliar, se nós sabemos da situação de algum companheiro nosso, de algum irmão nosso que tenha praticado o mal, ou aqui encarnado, ou já na pátria espiritual, podemos fazer aí as nossas preces para auxiliá-los. E há espíritos, sem serem maus, que sejam indiferentes à própria sorte, isto é, aqueles que não estão preocupados ou que vão se deixando levar, não fazem nada. Na questão 995, os espíritos nos ensinam que, quando acontece isso, os espíritos não se ocupam de serem úteis. E eles sofrem também por não terem o progresso. Mas, por outro lado, também não dispõem de energia
para agirem e obter o alívio. Aqui, pensando na situação de espíritos encarnados, nós certamente conhecemos alguns irmãos nossos que preferem ficar, materialmente falando, numa situação de dificuldade que procurarem um trabalho. Isto é, a energia que muitas vezes se observa é pequena para que saiam daquela situação que não é confortável, obviamente, porque há o sofrimento, mas também não os impulsionam aí a buscar uma melhoria. E com os espíritos desencarnados também acontece isso. Chegam na pátria espiritual e ficam indiferentes, esperando aí que a situação melhore e nada fazem. E com relação aos espíritos maus, aqueles que nós já sabemos que praticam a maldade ou que praticaram a maldade, esses espíritos, eles têm um arrependimento tardio, isto é, demoram um pouco mais para se arrependerem. E, ao mesmo tempo que não se arrependem de uma forma mais rápida, eles também arrastam para o mal outros espíritos mais atrasados, e aí complicando aí a situação. Mas entendemos que não existem sofrimentos eternos. Então, uma hora, esses espíritos poderão aí se arrepender, e se arrependerão com certeza, e serão auxiliados no processo de crescimento e de busca de novas oportunidades. E as preces? Citamos anteriormente que podemos fazer as preces pelos nossos irmãos desencarnados e também para os encarnados. E elas têm efeito para que esses espíritos que necessitam evoluir, que eles consigam as oportunidades. Os espíritos nos dizem na questão 997 que a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, que se revolta contra Deus e persiste nos erros, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Sermos beneficiados pela ação da prece depende também de nós, isto é, de nos colocarmos na situação de querendo receber esses benefícios. E aí vamos entender a ação da prece, essa conexão que se faz mentalmente por correntes fluídicas entre os espíritos. Nos conectamos àqueles que queiramos enviar os nossos melhores pensamentos. Mas para que eles possam receber, eles precisam ter esse desejo sincero de melhora, aquela coisa interna que brota do coração, em que o sofrimento já se fez tão intenso em que já não se aguenta mais sofrer e se busca a melhora. E nessa sinceridade expressada, esse sentimento exteriorizado, é que os espíritos mais conscientizados, aqueles espíritos trabalhadores, eles podem vir e esclarecer e, ao mesmo tempo, consolar também. E aí perguntamos, o arrependimento sincero basta para apagar as faltas? Pelo que nós já estudamos, pelo que nós já vimos, o que vocês acham? Que só nos arrependemos é suficiente? Nas questões 999 e 1000, vamos encontrar que auxilia. Vamos dizer que o arrependimento é o primeiro passo. Todavia, o passado deve ser expiado. As faltas precisam ser reparadas. Se o arrependimento ocorre na vida corpórea, como nós falávamos anteriormente, já se pode iniciar o resgate das faltas através das boas ações. Identificamos que erramos, que prejudicamos, pedimos perdão e, a partir dali, vamos ter algumas ações para que a situação daquele que nós prejudicamos seja melhor. E, fazendo isso, já vamos nos apressando aí em repararmos. Todavia, a maior ocorrência de arrependimento ocorre na pátria espiritual, isto é, quando lá nos apresentamos. E que vamos entender da expiação? A expiação ocorre na vida corporal, através das provas e das reparações a cumprir, e também na vida espiritual, quando nós sofremos moralmente pelo nosso estado de inferioridade.
Imaginemos a situação em que afortunados materialmente falando, que não deram valor aí aos bons sentimentos, às boas práticas. Quando eles chegam no mundo espiritual, vazios de boas ações, o que acontece? Eles ficam com muita vergonha, se colocam naquela situação de ver ali espíritos que eles maltrataram, as suas vítimas ali presentes, para que muitas delas até cobrando, nossa, por que você fez isso, por que fez aquilo? E estando nessa situação, há o sofrimento moral intenso. E se identificando ali, os espíritos já sabem que tem que recomeçar e que vão ter as oportunidades aí no momento oportuno. Com relação à duração das penas futuras, quanto tempo vocês acham que precisamos ter para repararmos aí todas as situações difíceis que provocamos, todas as situações que prejudicamos alguém ou que prejudicamos a nós mesmos aí? Esse tempo, meus irmãos, é o tempo de cada um. Não é definido. É o necessário para o melhoramento. Deus é tão bom, tão misericordioso e justo, que dará a cada um de nós as oportunidades que forem necessárias. E o que Ele espera de cada um de nós? Que nós pratiquemos as suas leis. E entendermos isso, praticarmos as suas leis, é um processo de cada um. A natureza sabemos que não dá saltos, e nós também não. Vamos melhorando a cada oportunidade, a cada reencarnação. E essa vontade que nós podemos exercer do livre-arbítrio é que nos coloca mais para frente ou que nos deixa aí estacionados. Buscarmos aí, entendemos que faz parte o crescimento. E na medida em que nós sabemos que nós precisamos crescer, vamos aproveitar aí, ao longo do tempo melhor as oportunidades. Vamos entender aí dentro dessa duração das penas futuras que não há sofrimento eterno. Isto é, pode haver aquele arrependimento que ocorre de uma forma mais tardia, espíritos endurecidos, aqueles que ainda se encontram na prática do mal, mesmo no mundo espiritual, mas que um dia se conscientizará de que essa situação não é a melhor. E todos nós obteremos o progresso, justamente em função dessa bondade, justiça e misericórdia divina. A lei do progresso está aí e ela nos impulsiona, queiramos ou não, entendamos ou não. A cada momento somos aí impulsionados por essa lei, logicamente no nosso tempo. E aí, meus irmãos, temos também o esclarecimento que nos é trazido pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, temos o bem e o mal sofrer. E aí vamos entender que passarmos pelas tribulações, que passarmos pelas dificuldades, é uma condição de aprimoramento, de crescimento. Aquela situação em que ficamos parados, isto é, retardamos o nosso processo. Ficamos naquela situação que não fazemos o bem nem o mal, mas também não crescemos. Neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a bem-aventurança, que bem-aventurados são aqueles que choram porque serão consolados. Passarmos pelas tribulações, acreditarmos no Pai, acreditarmos em Jesus, nos coloca nessa condição aí de suportarmos as nossas provas. Vamos entender, sobretudo, que nós estamos num planeta de expiações e provas. Portanto, a felicidade começa aqui, mas ela não é totalmente realizada aqui. Passarmos pelas expiações, reparando as nossas faltas,
cumprindo as provas que nós mesmos podemos ter escolhido aí para ultrapassarmos, para superarmos. E temos em todos os momentos a resignação, a calma, a paciência. Entendemos que as expiações e as provas suportadas impulsionam ao crescimento e que, sobretudo, o nosso fardo, ele está na medida em que nós podemos carregar, que não temos fardo maior que aquele que é suportável. Muitas vezes achamos que o nosso fardo está pesado, mas se nós formos analisar a situação, vamos ver que é possível e que não buscamos aí angariar as forças e teremos com certeza as forças para carregarmos o fardo. E todo sofrimento tem uma razão, nada é em vão, nada é por acaso. Se estamos aqui numa situação de dificuldade, é porque precisamos dessa situação. E seremos espíritos melhores ao ultrapassarmos esta situação. E nós aqui, meus irmãos, uns em um estágio um pouco maior, outros um pouco inferior, mas a maioria de nós estamos na situação de igualdade, de crescimento. A maioria estamos aí para repararmos e provarmos. E como nós devemos agir, então, nesse mundo de expiações e provas? Termos sempre o bom ânimo, a coragem que nos impulsiona aí, que nos faz carregar o fardo sem reclamarmos, recorrermos ao apoio da prece que nos conecta aos nossos irmãos espirituais que irão nos auxiliar nesse trabalho e, sobretudo, a fé na bondade de Deus. Jamais nos revoltarmos com as situações de dificuldade pelas quais nós passamos. Por quê? Sairemos melhores daqui. Esse é um grande consolo. Estamos aqui e sairemos melhores. Isso sim, vamos acreditar sempre. Lacordaire, nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo, ele diz no item 18, uma comparação. Na verdade, Lacordaire diz assim para nós: sede, pois, como militar e não desejeis um repouso. Imaginemos uma situação de guerra, de disputas, e ali o militar estará em trabalho representando a sua nação. Ele está ali para enfrentar o que for necessário, porque ele sabe que o reconhecimento e o trabalho que ele foi designado precisa ser cumprido. Portanto, ele dará o melhor de si. Isto é, não irá, nessa situação, buscar o repouso. E aí também nós estamos num campo de batalha, na batalha em que suportamos aí as nossas provas e as nossas expiações para sairmos melhores aqui do planeta Terra. Portanto, vamos entender aí que as lutas são necessárias e que nós podemos sair de cada uma delas melhorados, melhores, mais fortes. Lacordaire, ele coloca assim: bem-aventurados os aflitos, podemos então traduzir: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Suportarmos as dificuldades, vencermos cada etapa, e aí estaremos mais confortáveis. Aqui mesmo no planeta ou quando nos apresentarmos na pátria espiritual, sabendo que cumprimos aqui a nossa jornada da melhor forma. O Espiritismo nos permite aí o conhecimento da continuidade da vida e sabendo que aqui estamos de passagem. Estamos num estágio, numa escola, num hospital, num campo de batalha, isto é, onde estamos tendo a oportunidade de repararmos aí todas aquelas situações em que nos deixamos aí em débito com as leis. Portanto, meus irmãos, buscarmos os ensinos deixados pelos espíritos superiores nas obras de Kardec e depois nas obras complementares também, irão nos dar aí
essa capacidade de nos buscarmos interiormente essa força, com base no conhecimento. Lembremos sempre do Mestre Jesus, que com a sua doutrina de amor, nos trouxe aí exemplos maravilhosos de como devemos nos comportar. E o Mestre está sempre à nossa disposição, aí nos envolvendo e nos auxiliando com a sua equipe de trabalhadores. Acreditemos sempre no Mestre Jesus. Ele está conosco até o fim dos tempos, isto é, até chegarmos à condição de espíritos evoluídos, que Ele está. E o Mestre já dizia para nós, vocês podem fazer igual ou melhor, indicando aí que o próprio Mestre também ainda está em processo de evolução. E a evolução de Jesus para nós já é uma etapa que sabemos que vamos atingir, mas que demanda aí um grande trabalho de cada um de nós. Então sejamos firmes e a cada momento aproveitemos a oportunidade. Hoje trabalhamos a questão do Livro dos Espíritos de 983 a 1009 e o Evangelho segundo o Espiritismo aí nessa parte do bem e sofrer no item 18. Que a paz do Mestre nos envolva e que possamos nos encontrar brevemente aqui. Graças a Deus, até breve.